faça o melhor para ele. Sempre faça o melhor para ele. Eu digo os irmãos assim colocar em pé. Pastor João Rodrigo, com a palavra. Saudar a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. E quero dizer que é uma satisfação, um prazer renovado poder estar aqui em Rio Branco do Sul, num trabalho promovido pela Assembleia de Deus. Esta, se eu não estou enganado, é a quarta vez que eu estou vindo a esta cidade, e eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, o nosso Pai Celestial, porque com certeza, se não for a sua infinita graça e misericórdia, eu não estaria com os irmãos. A Deus a minha gratidão. Quero agradecer ao pastor Eloir dos Santos, esse companheiro de jornada, de ministério, por ter, mais uma vez, eu creio, quando os irmãos indicaram o meu nome, e lá assinou embaixo. Agradeço ao irmão pela consideração e a confiança de me entregar, o púlpito da igreja, que o senhor é pastor. Quero agradecer ao pastor Evandro Marchioro, vice-presidente desse ministério e o diretor de missões. Quero agradecer ao pastor Otoniel, pois foi ele quem manteve todo o contato comigo, inclusive providenciou as minhas passagens. E quero agradecer a toda a igreja, ao ministério, porque eu sei que de alguma maneira vocês contribuíram para a minha vida aqui. Eu não vou dizer que Deus abençoe a vocês. Eu não concordo, com essas palavras, quando a gente vai se despedir de um irmão, dizer Deus te abençoe. Não vai ensinar os irmãos, não vou, mas vou dar só uma palavra para os irmãos, porque, meus amados irmãos, nós já somos abençoados. Todo crente, ele já é abençoado. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Então, eu digo sempre aos irmãos, quando eu vou me despedir, que Deus continue vos abençoando, porque vocês já vivem debaixo da bênção de Deus. E quero, antes de ler a palavra, dizer para vocês que não esperem que eu vou pregar aqui alguma coisa que vocês nunca ouviram outro pregador pregar. Eu não tenho esta pretensão. Quem me conhece, eu creio que alguns aqui me conhecem, e se alguém não me conhecia, não perdeu nada. A pessoa só perde quando não conhece Jesus. Mas o pastor Gilvan é apenas um dos menores servos dele, de Jesus. Então não espere que eu vou pregar algo aqui, que vocês vão olhar uns para os outros e dizer, nunca ouvi uma mensagem dessa. Eu vou pregar o que eu venho pregando. Completei 57 anos de ministério este ano, pela graça e misericórdia de Deus, mas sempre firmado nesta palavra.
sempre, e vou até o fim assim, porque Deus não me chamou para ser um abanador de igreja, um animador de auditório. Deus não me chamou para isso. Me chamou para eu pregar a sua palavra da maneira mais simples possível, porque Jesus pregou um evangelho simples e poderoso, mas tem pregadores que estão pregando um evangelho complicado e sem poder. E eu costumo, quando sou convidado para pregar em uma igreja, num congresso, e digo isso sem nenhuma vaidade, eu sou um dos pregadores que mais recebe convite para pregar em congressos de missões. É tanto que eu coopero com os Gideões há mais de 30 anos. E eu digo assim para Deus: Senhor, eu não sei quem vai estar no culto quando eu for pregar, porque ninguém sabe, não é, meu pastor? Ninguém sabe quem vai estar no culto. Senhor, eu não sei o que os que vão estar no culto precisam ouvir, também não sei, mas tu sabes de tudo. Então não deixes eu pregar aquilo que eu acho que vai ser sucesso, mas que tu me deis a mensagem de acordo com a necessidade dos que vão estar no culto, porque Deus não fala aquilo que a gente quer ouvir, Deus fala o que a gente precisa ouvir. E eu, quando fui convidado, Deus sabe que eu não estou mentindo, como é um congresso de missões, eu pensei em mais uma vez falar sobre missões, mas eu não sou o Senhor, eu sou o servo. E Deus de repente colocou no meu coração uma palavra e me fez lembrar de uma profecia que eu recebi no Senhor através de um vaso. Lá em Vitória do Espírito Santo, eu terminei de pregar num congresso, preguei sobre um assunto, e Deus usou um vaso depois e disse: meu servo, continua pregando o que pregaste esta noite, porque muitos não estão pregando. E eu cheguei em Pelotas este ano, em fevereiro, estava no hotel, fui tomar café. Aí quando eu entrei, tinha um cidadão lá, ele olhou para mim e disse assim: prega mais. Nunca vi aquele homem, nem sei de onde ele é, onde está nesse momento, mas ele disse: prega mais, prega mais, prega mais. E eu entendi esse prega mais. Sentei, fui tomar café, ele ficou o tempo todo olhando para mim. Quando eu terminei de tomar café, ele viu onde eu estava, e tinha uma funcionária do hotel que estava limpando a mesa, tirando os pratos, os talheres. Ele olhou para ela e disse: este homem não se corrompeu, esse homem continua sendo o mesmo. E depois me deu um abraço e disse assim: eu fico todo arrepiado, eu estou aqui por causa de você, estou nesse hospital nesse hotel por causa de você. E aí eu entendi, são os ministros de Deus a serviço dos santos, que a Bíblia fala. Nunca vi aquele homem. Ele disse: nunca me viu. Eu pensei que era alguém que me conhecia dos Gideões, mas quando ele disse assim: eu estou neste hotel por sua causa, aí eu entendi. E aqui estou esta noite, alegre, agradecido a Deus, porque eu e minha esposa admiramos o casal. É apenas a dupla, é apenas que o Cláudio não pôde vir,
mas ela veio e já fez a sua parte. E eu quero nesta noite compartilhar convosco um texto da palavra de Deus, que Deus me deu e falou comigo hoje. É um texto que só vai encontrar quem gosta de ler a Bíblia, que é muito difícil. Tem livro na Bíblia que eu, com 57 anos de ministério, quando o pregador vai pregar, tem livros da Bíblia que eu encontro dificuldade para encontrar. Esse texto aqui também é um deles. Apocalipse, capítulo 22. Olha que texto difícil de encontrar, né? Apocalipse, capítulo 22. Já vi que os irmãos todos, ou quase todos, encontraram. Não tem como encontrar, deixar de encontrar. O último livro da Bíblia, capítulo 22. E nós vamos ler o último versículo do livro do Apocalipse. Não é difícil? Então, quem encontrou Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 20, quem encontrou vai dizer amém. Amém. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Foi difícil? Agora vamos fazer algo que é impossível: um coral e uma só voz. Todo coral tem várias vozes, né? Contrato, soprano, baixo. Mas vamos fazer um coral de uma só voz. Todos agora encham os pulmões e digam assim comigo: eis que cedo vem. Eis que cedo vem. Eis que cedo vem. Podeis aceitar. E agora eu não vou dizer que você olhe para a pessoa mais bonita que tem do seu lado, é porque hoje está acontecendo isso em alguns lugares. Manda olhar para a pessoa que está do lado, dizer que ela é a mais bonita. Eu estive num lugar e alguém que foi participar do culto pegou o microfone e disse assim: olhe para a pessoa mais fofinha que está do seu lado e dê um abraço nela. Aí eu olhei para o pastor e disse: só que eu não vou fazer, porque a pessoa mais fofinha que está aqui no culto não está do meu lado, está sentada ali no primeiro banco. É aquela mulher ali, a minha esposa. Eu não vou descer daqui para dar um abraço dela, porque eu abraço ela todo dia. Não tem um dia que eu não abraço a minha esposa. Mas eu vou pedir que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, mas diga mesmo, olhe dentro dos olhos dela e diga assim: a partir de agora, não converse mais comigo, só depois do culto, porque agora eu quero ouvir tudo o que Deus tem para me dizer. Diga amém. Meus queridos irmãos,
irmãos e meus distintos amigos, quando nós olhamos para as coisas que estão acontecendo no mundo, e diante das notícias que chegam até nós, através dos órgãos de comunicação, na maioria notícias tristes e desagradáveis, e se nós juntarmos tudo isso e levarmos para o capítulo 24 do Evangelho, segundo escreveu o evangelista São Mateus, onde está registrado o sermão profético do Senhor Jesus Cristo, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar para vocês que nós estamos às vésperas de um acontecimento que vai abalar os 4 cantos da terra e que vai deixar dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas atônitas e perplexas. E este acontecimento, ele não vai se dar no campo da ciência, nem da tecnologia. Também não vai ser o surgimento de um líder político ou religioso com a solução para todos os problemas da humanidade. Este acontecimento, ele vai se dar no campo espiritual. E como não poderia deixar de ser, se trata da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja, para levar para o céu aqueles que um dia disseram não para o diabo, não para o mundo com seus prazeres, não para o pecado, para o vício, e disseram sim para ele, recebendo, aceitando como seu Salvador e Senhor. Quando nós abrimos as páginas da Bíblia Sagrada, nos evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos observar que em todos eles está registrado que Jesus já veio aqui uma vez. Há mais de 2000 anos passados, o apóstolo São João escreveu, está lá no capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E quando Jesus veio a primeira vez, ele veio como a semente da mulher, para se cumprir o que está escrito em Gênesis 3 e 15, quando lá no Éden, Deus decretou a derrota de Satanás, dizendo para ele: lançarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. E Paulo escrevendo João escrevendo a primeira epístola, capítulo 13, versículo 8, ele disse: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E Jesus, diz o apóstolo São Paulo, que a divina plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Deus não mandou um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim, mas Deus cumpriu a sua promessa, enviando o seu Filho, o único Filho que ele enviou como o primeiro missionário. E Jesus veio a este mundo com este propósito. Jesus é o leão da tribo de Judá que venceu. Há textos na Bíblia, meus irmãos, que eu falo de boca cheia, de tanto prazer. E um deles é quando a Bíblia diz assim, que Jesus aniquilou os principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou sobre eles na mesma cruz. O brado de Jesus na cruz não foi o brado de um coitado moribundo, um digno de compaixão, mas foi um brado de vitória.
um brado que até hoje ecoa nos ouvidos de Satanás e faz ele se desesperar. O brado de Jesus abalou o inferno, Satanás caiu por terra derrotado. Os céus se alegraram, a terra tremeu, as pedras se fenderam, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e com o seu sangue ele abriu um novo e vivo caminho para o céu e tornou a salvação uma realidade ao alcance de todos nós. Jesus é o campeão dos campeões. Quando ele veio a primeira vez, ele veio também como servo sofredor, como varão de dores, conforme está Isaías capítulo 53, quando o profeta messiânico diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando Jesus veio pela primeira vez, ele veio como Salvador. O anjo disse para os pastores que guardavam seus rebanhos na vigília da noite: eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo mundo. Rio Branco do Sul está incluído nesta mensagem do anjo. E para cumprir o seu ministério e salvar todo mundo, ele teve que ir até a cruz. E ali ele morreu. E foi tirado da cruz. E ele foi colocado num túmulo emprestado. O homem, o Senhor, aquele que criou tudo, aquele que é dono da prata e do ouro, foi sepultado num túmulo emprestado. E talvez você pergunte: mas pastor Gilvan, será que a família de Jesus não tinha sequer um túmulo para sepultar? E a resposta que eu dou é essa: para quem vai passar apenas um final de semana, não precisa de túmulo próprio, porque a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, domingo para nós, ele rompeu os grilhões gelados da morte, ele ressuscitou, como já foi cantado aqui esta noite, ele está vivo e vivo para todo sempre. Eu tive o privilégio de entrar no túmulo que dizem que é o túmulo que Jesus foi sepultado, e lá não tem um osso dele, não tem um resto mortal dele. O nosso Cicerone disse assim para nós, apontando para um lugar dentro do túmulo: como vocês podem ver, ele não está aqui. Ele não está aqui, ele ressuscitou e ele voltará. Ele voltará. Quer os uns acreditem ou não acreditem, Jesus vai voltar. Ele está dizendo aqui: eis que cedo vejo. E de 100 versículos do Novo Testamento, pelo menos 10 faz menção da segunda vinda de Jesus. E quando ele vier agora vai ser diferente. A criança da manjedoura, o carpinteiro de Nazaré, o profeta da Galileia, o filho do Deus vivo, não virá mais para morrer, não virá mais para ser humilhado, vilipendiado. Não! A Bíblia diz que ele virá com poder e grande glória. Uma nuvem será a sua carruagem, um arcanjo será o seu arauto, miríades de anjos formarão o seu cortejo. E Paulo diz que ele virá para ser admirado, glorificado por aqueles que vão estar preparados para aquele dia e hora. Jesus, ele está voltando. E aí você pode perguntar: mas pastor Gilvan, eu ouço essa mensagem
desde que eu me converti. E eu avisei para vocês que eu não iria pregar uma mensagem que vocês nunca ouviram. Mas quando é que Jesus voltará? Eu não sei. O teólogo mais renomado do mundo não sabe. Quando Jesus profetizou sobre a destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, os discípulos de Jesus chegaram para ele e perguntaram: Senhor, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Jesus, falando como homem, porque como Deus, ele sabe de tudo, ele conhece o amanhã. Jesus disse para ele: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, ele, mas o meu Pai. Repita, ele falando como homem, porque como Deus, como noivo da igreja, ele sabe. E sabe por que eu digo isso? Que ele sabe? Porque todo noivo sincero, ele sabe quando é que vai casar. E se for crente dele, não fica enrolando filho dos outros, não. E sempre é o noivo que marca o dia do casamento. Dificilmente é a noiva. E eu quero usar uma linguagem bem clara, como sempre, para você entender. Na agenda de Jesus está marcado o dia e a hora em que ele vai descer, e se ouvirá o clamor, aí vem o Espírito. Não vai atrasar, não vai adiantar, vai estar no ponto certo. Ele vai descer e vai pegar a sua igreja, a sua noiva, vai levar diante do Pai e vai dizer para o Pai: Pai, aqui estão todos os que me destes. Só se perdeu o filho da perdição, e o Pai vai dizer: meu filho, leva a tua noiva, leva para a sala do banquete, e o estandarte sobre ela vai ser o amor. O céu, ouçam isso, está engalanado, o céu está enfeitado, o céu está preparado. A maior alegria que vai haver no céu é quando Jesus chegar com a igreja, essa igreja militante, esta igreja triunfante, e de acordo todos os salvos de branco, não vai ter ninguém de preto, não vai ter ninguém de azul, não vai ter ninguém de amarelo, todos de branco. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar no céu pelas portas. Vai ser a maior festa. Todos os seres celestiais vão ficar de queixo caído e dizendo: como é linda a noiva do nosso Senhor. E não poderia ser diferente. Jesus sendo a rosa de Saron, o lírio do vale, a resplandecente estrela da manhã. Vocês acham que ele iria escolher uma noiva feia, banguela, suja? Eu, como ser humano, quando eu me converti, era jogador de futebol, vivi lá no mundo, e cheguei para a igreja, eu disse para Deus assim: nunca fui galã de novela das 8 nem das 9, mas também nunca fui de ser jogado na lata de lixo. E quando eu cheguei na igreja, choveu assim de moça, querendo namorar comigo. E eu disse para Deus: Senhor, eu não quero uma namorada, eu não quero uma noiva, eu não quero uma mulher, eu quero uma companheira, eu quero alguém que seja crente pelo menos igual a mim. E um dia eu conheci esta, que é minha esposa há 56 anos, e Deus disse: essa, mas quem marcou o dia do casamento fui eu. Cheguei para ela e disse: dia 20 de dezembro nós vamos para o altar.
Ainda disse para ela uma coisa: você me ama? Ela olhou para mim, acho que sem jeito, né? A pergunta dessa: eu gosto de você, então eu não vou casar com você. Se você só gosta de mim, eu não caso. Quem gostar, irmão, a gente gosta hoje de uma roupa, amanhã já não gosta de uma comida, amanhã já não quer nem falar. Aí eu disse: eu vou casar com você se você disser que me ama. E ela disse: eu amo você. E a igreja está dizendo assim lá no livro de Cantares para Jesus: volta, amado meu. Ei, amado meu, eu quero dizer para você nesta noite que a vinda de Jesus está mais perto do que nós podemos imaginar. Porque quando os discípulos perguntaram a ele que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, Jesus deixou 5 tipos de sinais. Preste bem atenção: 5 tipos de sinais que antecedem a sua vida. E ele disse: quando vocês virem tudo isso acontecer, então levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Quais são os 5 tipos de sinais? Primeiro, o sinal religioso. Qual é o sinal religioso, pastor Gilvan? Os falsos profetas. Jesus disse: surgirão os falsos profetas. Tem muita gente aí, mas enganando o povo, enganando os incautos, com falsos milagres, até pagando a gente para sentar lá na frente, né, sentado numa cadeira de roda, quando ele é uma pessoa normal, não tem nada de paralisia. Paga para ele se passar por um paralítico, um deficiente, para enganar o povo, pregando coisas que não existem na Bíblia, enganando, explorando, né, o povo financeiramente, enricando às custas do povo. Segundo tipo de sinal que Jesus deixou foi o sinal político. Ele disse: haverá guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. E o que é que nós estamos vendo? Vocês estão vendo aí aquela guerra lá no Oriente Médio, parece que não acaba. Você pensa que vai terminar, não termina. Quando aqueles terroristas do Hamas, do Iêmen, do Hezbollah, infelizmente tem crente na igreja, diz que é crente, que é salvo, e apoia, a quem apoia os terroristas, você sabe quem são. É sinal da vida deles. Terceiro tipo de sinal é o sinal físico. Jesus disse que haverá terremotos em várias partes do mundo. Quando eu leio esse versículo, eu me alegro, porque eu sou brasileiro. Por quê? Porque nunca houve no Brasil e não vai haver terremoto de alta magnitude. Não. Às vezes houve um tremor de terra lá no Rio Grande do Sul, né? Mas terremoto, sabe o que não vai acontecer? É um terremoto espiritual. Eu creio, eu venho pregando durante esses anos todos de ministério, que o Brasil é o primeiro país na fila diante do trono de Deus para ser sacudido por um avivamento espiritual. Antes da vinda de Jesus, o Brasil vai ser sacudido do Oiapoque ao Chuí, e vai ser o maior exportador, vamos dizer assim, de missionários para o mundo, o maior celeiro. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano para esta nação. O Brasil não é de Aparecida do Norte, o Brasil não é do Círio de Nazaré, o Brasil não é de Padre Cícero do Juazeiro, o Brasil é do Senhor Jesus. Não tem comunismo que tome conta desse país, e vai se acabar todos que se levantarem. A nossa bandeira, ela jamais será vermelha com o símbolo da foice e do martelo. Ela pode ser vermelha, mas
o sangue do Cordeiro que foi derramado por nós na cruz do Calvário. E sabe por que eu afirmo isso? Sabe por quê? Eu não afirmo à toa. Há uma promessa de Deus na Bíblia para o Brasil. Aonde, pastor Gilvan? Que eu nunca li. Então você nunca leu Gênesis capítulo 12. Quando Deus disse para Abraão: Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o que tem a ver com o Brasil? Quando houve aquela Assembleia Geral na ONU para decidir o destino dos judeus, dos meus irmãos, porque eu sou judeu, quem dirigiu, quem presidiu? Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. E ele votou a favor de Israel. A bandeira azul e branca com a estrela de Davi voltou a tremular, está lá até hoje. E não tem que se levante contra Israel para ter vitória. Vai cair por terra, vai ser amaldiçoado. Lá tem uma rua chamada Oswaldo Aranha, e os planos de Deus se cumprem. Este país vai ser sacudido. Eu quero estar vivo aqui para ver esse pessoal aí que se levanta contra a igreja, que é a favor de terrorista, que é a favor de ditador, e vir falando de democracia. Eu quero ver eles caírem com a cara no chão e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Terremoto aqui, só espiritual. Quarto tipo de sinal que Jesus deixou, ele foi um sinal social. Ele disse: haverá fome e peste. Mas também está dentro desse contexto a corrupção. A Bíblia diz que a vinda de Jesus vai ser como nos dias de Noé. Aliás, foi o próprio Jesus que disse: assim como foi nos dias de Noé, será no dia da vinda do Filho do Homem. Foi Jesus que disse. Aí você vai lá em Gênesis capítulo 6, está escrito assim: a terra estava corrompida e cheia de violência. O que é que nós estamos vendo hoje? Corrupção, podridão, violência, desemprego, fome, peste. Nós acabamos, podemos dizer assim, de passar por uma epidemia terrível, que os contra o Brasil, e até gente das igrejas profetizando que não sei o que vai morrer, e gente dentro das igrejas dizendo que uma visão de muitos mortos nas ruas, nas calçadas. E eu tive que entrar na internet. Eu não sou muito de estar na internet, mas eu tive que dizer: vocês não sabem de nada, vocês são falsos profetas, querem assustar o povo, porque vocês não profetizaram antes de acontecer. Porque agora, será que o Brasil é o culpado? Foi aqui que começou? Não, meus irmãos, olhem, se você é brasileiro raiz, é patriota de verdade, você não vai deixar de dar um glória a Deus agora no que eu vou falar. Este país, meus amados irmãos, está nas mãos de Deus. E quem apoia o comunismo, apoia o diabo, está lutando contra Deus. Eu não acredito numa pessoa que diz que é crente e ao mesmo tempo é comunista, contra a palavra de Deus, contra a favor do aborto, da maconha, da cocaína, das drogas, a favor do homossexualismo, a favor de tudo que a Bíblia condena. Ainda diz que é crente, é nada. Você pode frequentar a igreja, você pode ser tudo da igreja, mas salvo você não é. Aí, esse sinal social. Mas o quinto sinal é o sinal moral.
Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu vou dizer uma coisa para vocês esta noite, que você vai se arrepiar. Se os habitantes de Sodoma e Gomorra vivessem hoje, e visto o que essa geração está fazendo de imoralidade, eles iriam dizer: nós não fizemos nada, nós somos inocentes, nós vivemos num mundo em que o adultério é glorificado, a pornografia é tolerada. Criança de 10 anos hoje sabe mais imoralidade do que eu e você juntos. Aí está a internet, aí estão os filmes pornográficos, e tem crente que, em vez de passar a noite orando, passa na internet vendo o que não presta, vendo podridão, o nudismo tomando conta, irmão. Coisas absurdas são hoje tidas como normais. Num programa de televisão, uma apresentadora perguntou a uma entrevistada: quando foi que você teve a sua primeira experiência sexual? Ela respondeu: foi na minha lua de mel. Sabe o que aconteceu? Foi vaiada. Hoje uma das fontes de renda maior no Brasil chama-se motel. Na pandemia, empresas faliram, muito prejuízo, mas os motéis não fecharam. Por quê? Porque este mundo está se arrastando, essa sociedade está podre. Mas eu quero dizer que tudo isso são os clarins do céu dizendo: igreja, o rei está voltando. Aí você pergunta: mas pastor Gilvan, esses 5 sinais estão se cumprindo, e por que Jesus não veio? Porque falta algo que Deus falou comigo. Jesus disse assim: meu servo, fala para a minha igreja que eu não voltei ainda para buscá-la, porque eu só vou voltar quando se cumprir Joel 2:28. E o que está escrito em Joel 2:28? Eis que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a terra. Enquanto não se cumprir Joel 2:28, Jesus não virá. Vai haver um avivamento como nunca houve, porque todos os avivamentos da história ou foram locais, foram estaduais, mas o avivamento que vai colocar a igreja no prumo vai ser universal. Aonde houver um Cristo salvo, remido pelo sangue do Cordeiro, vai ser cheio do Espírito Santo. E eu me alegro, sabe por quê? Eu estava meditando nisso e Deus falou comigo: eu não vou trazer para o céu uma igreja vazia, mundana. Não, muitos até comprometidos com políticos, pastor deixando o ministério para a política. Não vou trazer para o céu uma igreja mundana, em que tudo é normal. Porque tem crente hoje, irmão, que quando o pastor prega uma mensagem que não é de promessa, porque quando é de promessa, todo mundo, ou muitos, diz assim: Deus está falando comigo. Se eu estivesse pregando aqui uma mensagem de promessa para você, que Deus vai dar uma casa a você, e tem alguns que profetizam: eu vi a irmã com a chave na mão, quando a irmã já tem uma casa. Quando a promessa vira para quem está à direita, à esquerda, Deus está falando comigo. Quando a coisa aperta, quando é uma doutrina para botar nos eixos, essa mensagem é a cara da irmã Maria, é a cara do irmão José. Pena que eles não vieram hoje para o culto. Deus não fala para quem não vem. Deus não fala para quem está lá na televisão, assistindo futebol, assistindo novela. Deus está falando para quem está aqui esta noite, para você.
recebe se quiser. Deus não deixa recado em secretária, não. Tem celular que você liga e desliga, ou continua ligando. E aí, pastor, sabe o que acontece? Não são todos celulares, mas tem celular que diz assim, tem uma mensagem gravada, diz assim: no momento não posso atender, deixa o recado na secretária e depois eu te ligo. Deus não deixa recado em secretária. Deus quer falar como falar com Moisés, boca a boca. Deus está dizendo, aleluia, que esta hora não é hora de brincar de religião. Essa hora não é hora de ser abandonador de igreja. Essa hora não é para ser apenas frequentador de templos evangélicos, em congressos, em finais de semana. Esta hora não é hora de estar com um pé na igreja e outro no mundo. Esta hora é hora de santificação. Esta hora é hora de consagração. Esta hora é hora de acerto de vida. Esta hora é de quem tem que pedir perdão, pedir agora. Quem tem que perdoar, tem que perdoar agora. É hora de consagração. É hora de santificação. É hora de se encher do Espírito Santo e dizer como João, quando Jesus disse: eis que cedo venho, João não disse: Jesus, espera aí, eu tenho alguma coisa para acertar com meu irmão, eu não estou preparado. Não, João deu um brado: Maranata. É hora de estar com os dois joelhos em oração. É hora de estar com os dois olhos no céu, esperando a volta de Jesus. Porque os anjos disseram: varões galileus, porque estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, ele virá assim como para o céu o visto. É hora de vida no altar. É hora de definição. Não é hora de ser crente sereia. O que é crente sereia? A sereia, segundo dizem, ela é metade peixe, metade mulher. Nem é totalmente mulher, nem é totalmente peixe. Tem gente na igreja assim que não é nem crente, mas também não é crente, é sereia. É hora, meus amados irmãos, de estarmos como Israel no Egito na última noite. O que é que diz a Bíblia? Você pode até não gostar de mim, mas eu não sei pregar outra coisa, eu não sei Bíblia. Não sei pregar. Um dia lá nos Gideões, um irmão me chamou em particular e disse: pastor Gilvan, eu acompanho o senhor há mais de 20 anos, mas hoje eu vou lhe fazer uma pergunta. Pode fazer, se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu digo que não sei. Agora não vou responder nada errado, porque quando o senhor prega, o senhor costuma dizer: a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Eu disse: meu irmão, é fácil de responder, porque se eu disser o Globo diz, se eu disser a revista Veja diz, se eu disser que o jornal, a Folha de São Paulo, Deus me livre. Se eu disser o Estadão, Deus me livre. Diz, eu posso estar passando uma mentira para quem está me ouvindo, mas quando eu digo a Bíblia diz, eu estou dizendo a verdade. Agora, já que eu falei da Bíblia, eu vou pedir: quem trouxe a Bíblia aqui esta noite, levanta assim. Vamos deixar o diabo nervoso. Agora fique com a Bíblia levantada. Encha os pulmões e diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Por isso eu amo a Bíblia, eu prego a Bíblia.
o que o Espírito Santo está mandando dizer. Quero falar para os pastores aqui, os obreiros, os pregadores. Nós estamos pregando as últimas mensagens. Quero dizer para a irmã Cláudia, quero dizer para vocês que louva a Deus. Não é cantar, é louvar. Louvar. Vocês que louvam a Deus estão louvando com os últimos hinos. A igreja está prestando a Deus aqui na terra os últimos cultos. E Deus está dando a última oportunidade para quem estiver todo se endireitar. Porque no céu, diz o hino da harpa, não entra pecado. Não, só vai entrar no céu quem estiver no prumo de Deus. Se você está gostando, coma muito. E se você não está gostando, coma pouco. Mas Deus não mandou eu aqui para massagear o ouvido de ninguém. Não, Deus não mandou eu aqui para movimentar o decoro, fazer oba-oba. Eu não sou de oba-oba. Eu sou profeta de Deus. E não tenho medo de perder convite e oferta. O que Deus manda eu falar, eu sou Micaías. O que Deus manda pode ser aonde for. Eu digo, é hora de estar como Israel no Egito. Como é que está Israel? Dormindo? Distraído? Não. A Bíblia diz assim, que eles estavam lombos cingidos, estavam com o sapato nos pés, cajado na mão. O que quer dizer isso? Estado de prontidão. Porque à meia-noite o anjo da morte ia passar. Israel ia deixar o Egito para nunca mais voltar. Está lá em Mateus capítulo 25, à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem os pulos. É hora de estar como o profeta Abacuque, capítulo 2, ele diz assim: eu me colocarei na minha torre de vigia e vigiarei, porque a visão é para o tempo determinado. Se tardar, esperam, porque certamente virá e não tardará. Tiago capítulo 5, capítulo 8, versículo 5, 5 e 8, está escrito assim: o dia do Senhor está perto. Está perto. Pelos olhos da fé eu já vejo um arcanjo. Não é um anjo, é um arcanjo que vai tocar a última trombeta. O céu está todo enfileirado. Há uma expectativa muito grande para a chegada da igreja. E agora eu pergunto a você com todo respeito: você vai estar lá? Você vai estar lá? Você vai estar lá? Você vai estar lá? Se Jesus vier agora e levar aqui só 2 pessoas, eu tenho certeza que eu serei uma. Eu estou preparado. Aonde está outra? Aonde está outra? Levanta a mão. Se você está preparado, dá uma rajada de glória a Deus. Se você não se alegrar que esta noite, eu não sei onde você vai se alegrar. Eu estou vendo gente aí de boca fechada. Eu estou vendo gente aí de cara feia. Mas eu quero dizer para você, é hora de quem está preparado se alegrar. Não é impossível um crente que tem certeza da sua salvação estar preparado, não dá pelo menos um glória a Deus com a mensagem dessa. Porque tem crente que ele está tão frio, tão desafinado com Deus, que nem com um pé de cabra você abre a boca dele para ele dar um amém. Ele passa a noite toda vendo porcaria aí, mas
quando é no culto, fica o tempo todo olhando para o relógio. E quando é no domingo, 9 horas, pode Deus dizer: olha, eu vou mandar Miguel com a bacia de brasas vivas para jogar sobre vocês. Ele não fica no culto. Ela não fica no culto para quê? Vai para casa para ver esse programa mequetrefe da Globo, chamado Fantástico. Que fantástico? Fantástico, sabe o que é? Quer saber o que é fantástico? Eu quero ouvir de vocês. Querem ou não? Querem saber o que é fantástico? Fantástico é ver um ginásio desse cheio. Fantástico é ver Jesus batizando o crente com o Espírito Santo. Fantástico é você ver um crente que não tem o primeiro grau, falar uma língua que não se ensina em faculdade nenhuma do mundo. Fantástico é ver Jesus pegar uma pessoa irrecuperável para o mundo e hoje é um evangelista, é um servo. Fantástico é ver Deus manifestar a sua glória no meio do seu povo. Isto é que é fantástico. Adeus, mundo ingrato, adeus. Agora, pastor, o senhor permite eu ir mais um pouco adiante? Porque a palavra está aqui na ponta da língua e o tanque está cheio. Mas o que significa, pastor, a segunda vinda de Jesus? Significa a maior esperança do crente. Eu costumo dizer, pastores, que não tem quem chore mais do que crente. Não tem quem passe mais luta do que crente. Mas não tem quem tenha mais esperança do que crente.
Se você sair pela rua do Rio Grande do Sul, perguntando às pessoas que não são crentes em Jesus, qual é a sua maior esperança? Se for Dona Maria vai responder: minha maior esperança é eu comprar um carneiro do Silvio Santos, que ele morreu, mas não tem aí, ser sorteada, ganhar uma casa com um carro na garagem. Isso é uma esperança de churuca. Você perguntar a São José, que não é crente, São José, qual é a sua maior esperança? Ele vai dizer: minha maior esperança é eu acertar na Mega Sena, de preferência em dezembro, ganhar 200 milhões e arrumar minha vida. E tem uns que mentem e ajudar meus amigos, não vai ajudar nada, é só conversa. Agora, se você perguntar no crente mais humilde da face da terra, aquele crente que mora numa roça, não tem sinal de internet, não tem rede de esgoto, não tem rede elétrica, se você perguntar: crente, qual é a tua maior esperança? Se ele for da Assembleia de Deus, ele abre a água no hino 300 e ele canta: nossa esperança é sua, o rei vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda. Qual é a maior esperança do crente, irmãos? Não se limita a esta vida. Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo limitasse esta vida, nós seríamos mais miseráveis. Que a gente não brinca carnaval, a gente não usa droga, a gente não vive aí nas noitadas, né? Na prostituição. E se depois não tivesse uma recompensa, nós éramos mais miseráveis. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? Cristo em vós, esperança da glória. E é para você que está passando lutas agora, ouça o que Deus manda lhe dizer. Ouça, eu não sei, não conheço vocês, não sei quem aqui está numa prova tremenda. Eu quero dizer para vocês, sabe o quê? O que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz é que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória. Eita, que há de ser revelado em nós. Nós temos esperança. Aleluia. É a vida dele. E o que é que vai acontecer, pastor Gilvan, quando ele vier? Agora, se você não der um glória a Deus, aleluia, não vou querer lhe magoar, não fique com raiva de mim não. Mas se você agora não der um glória a Deus, ou aleluia, você não está na carne não, você está no osso já. Então você vai dizer, é que na vida de Jesus, eita coisa tremenda, na vida de Jesus, o apóstolo São Paulo diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Os que estiveram os vivos, Paulo está esperando Jesus naquela época. Ele disse: nós, os que estiveram os vivos, seremos transformados. No momento de um abrir e fechar de olhos. O que quer dizer isso? É que não vai ter tempo. Se não estiver preparado, não vai. Mas nós, os que estivermos vivos e preparados, seremos transformados no momento e abrir e fechar de olhos. E o que é que vai acontecer, pastor Gilvan? Olha que maná Deus está mandando agora. Este corpo corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Este corpo mortal vai ser revestido da imortalidade. E aí se cumprirá a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Mas eu vou terminar. Sabe o que é que vai acontecer? Olha, escuta.
O que é que o apóstolo São João diz? Filhinhos. Eu não estou contando história não, estou pregando Bíblia. Filhinhos, nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que nós somos. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Aí já merece uns 10 glória a Deus, não merece? Agora vem a cereja do bolo. João diz: e nós o veremos, assim como Ele é. O Cristo que nós vamos ver no arrebatamento, quem for, não é o Cristo do Corcovado do Rio de Janeiro, que já passou por 4 reformas, estava caindo os pedaços, comigo pela maresia, vive lá de braços abertos, nunca parou a bala perdida. O Cristo que nós vamos ver não é o Cristo do teatro, do cinema, das procissões, não é o Cristo das telas pintadas, cabeludo, com semblante afeminado, com rosto de derrotado. O Cristo que nós vamos ver é o Cristo que João viu. Eu vou repetir: o Cristo que nós vamos ver é o Cristo que João viu. Qual foi o Cristo que João viu? João disse: eu estava exilado na ilha de Patmos por causa do testemunho da palavra. Era o dia do Senhor. Eu fui arrebatado em espírito e eu ouvi uma voz por detrás de mim como de trombeta, porque o meu Jesus não fala fino, o meu Jesus não tem trejeito, não. Ele disse que era como uma voz de trombeta. Quando Jesus fala, treme o céu, treme o inferno, treme a terra, e a igreja se alegra. A sua voz era como voz de trombeta. Aí João disse: eu virei para ver aquele que falava comigo. Aí começa a descrever o Cristo que nós somos ver. Eu quero ver se você vai ficar com essa cara de múmia aí sem dar um amém. Quero ver. Quero ver se você vai ficar aí com essa cara de delegado interior, cara feia. Não, João disse: olha, eu olhei, aleluia, e eu vi um semelhante ao Filho do Homem. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a neve. O seu rosto resplandecia como o sol em todo o seu esplendor. Ele estava vestido de uma vestimenta comprida, porque no céu não vai ter ninguém de tanga, de biquíni, de bermuda, de fio dental, de mini saia. Não, no céu é todo mundo de roupa comprida. Lá não tem ninguém. Os seus pés reluziam como metal passado em fornalha. Aí João disse: os seus olhos eram como chama de fogo. Ninguém se esconde, ninguém se esconde, ninguém se esconde da presença deles. Você pode se esconder da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, mas da presença de Deus, dos olhos de Deus, não se esconde. Da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Ele tinha na sua destra 7 tristeza. Aí João não aguentou, aí disse: eu caí aos seus pés como morto. Ele veio onde eu estava e disse: João, não tema,